Agora vamos para a segunda dica da charada bíblica. Olá, meus amigos. Eu sou o Marcos, do terceiro ano, Colégio Sementes do Espírito Santo. Segue a segunda passagem relativa à charada. Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia deixar assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Moisés, Elias, Então, Pedro tomou a palavra e disse: mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, pois estavam todos muito atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E olhando eles logo em volta, já não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus os proibiu que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Levantem-se, levantem-se. Não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Pedro, fala pra gente mais uma dica da charada. Trindade é representada por uma nuvem que cobre Jesus. Serão sorteados ao final brindes personalizados do colégio. Quem souber a resposta enviar para o WhatsApp do colégio 014 99 877-8095 em identificação, nome e sobrenome. Meu nome é Pedro Lucas, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Chegou o momento da Palavra de Deus com o Padre Rafael. Queridos professores, alunos, pais, funcionários do Colégio Sementes do Espírito Santo, manifesto a minha alegria de ter sido convidado para participar aí deste projeto de evangelização que vocês promovem, participando aí da TV Sementinhas, nesta primeira edição de 2021. Sou o Padre Rafael, sou padre da Ordem dos Padres Teatinos, fundadas por São Caetano Tiene. Atualmente estou como pároco da paróquia Bom Jesus dos Palmares, na cidade de Ibirité, Minas Gerais, na grande Belo Horizonte.
Manifesto a minha alegria por ser filho desta terra de Cerqueira César, aonde vocês desempenham esta bonita missão da educação. Foi aí que eu recebi a minha educação fundamental, depois o meu ensino médio. Então sou muito grato a todos os professores aí desta amada cidade de Cerqueira César. Vocês me convidaram para fazer este momento com a palavra de Deus. Por isso, quero meditar com vocês o Evangelho do domingo, do quarto domingo da Páscoa. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 11 ao 18, aonde Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor nem dono das ovelhas, quando vê o lobo vir, foge, abandonando as ovelhas, e o lobo as arrebata e dispersa. Pois ele é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas, e elas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não pertencem a este redil. A essas tenho que guiar, para que escutem minha voz, e se forme um só rebanho com um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para recuperá-la. Depois, ninguém a tira de mim. Eu a dou voluntariamente, tenho o poder para dá-la e recuperá-la depois. Este é o encargo que recebi do Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se intitula no Evangelho hoje de São João como o bom pastor. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Pastor não é nada sem as suas ovelhas. O pastor precisa das ovelhas e as ovelhas também precisam do pastor. Eu ponho em jogo a minha vida pelas ovelhas. O pastor é aquele que se arrisca pelas ovelhas, para cuidar das ovelhas. E Jesus nos deu esta grande prova que Ele é o bom pastor, morrendo por nós, dando a sua vida, se entregando na cruz para cuidar de nós, para nos dar esta dignidade de filhos e filhas de Deus que o pecado tinha tirado de cada um de nós. O bom pastor nos convida a escutar a sua voz. Como ovelhas, somos chamados a escutar a voz do bom pastor. Nós vivemos em um mundo cheio de vozes, mas será que nós, como ovelhas, sabemos distinguir a voz do bom pastor, a voz do Cristo que nos instrui, que nos mostra o caminho da felicidade? O termo pastor é muito comum, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento. Recordemos no Primeiro Testamento, Davi, Samuel, o profeta Ezequiel, que vai descrever esta figura do pastor. Recordemos o Salmo 22, onde o salmista reza: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastor, na Sagrada Escritura, é identificado com Deus. Deus é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Deus sendo o pastor, nós somos ovelhas. Essas ovelhas cuidadas por Deus. É interessante que a ovelha é um animal frágil, é um animal que precisa de cuidado, assim como nós, que não somos nada sem o bom pastor, sem aquele que nos guia, aquele que nos mostra o caminho, aquele que cuida de nós. E no Segundo Testamento, no Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o bom pastor, diferente dos mercenários. O mercenário
que só quer tirar a pele, o couro da ovelha, que quer usufruir da ovelha, Jesus é o bom pastor que se preocupa com a ovelha, que se preocupa conosco, com a nossa fragilidade. O pastor, ele está a serviço da unidade, para que as ovelhas vivam juntos. Por isso, ouvir a voz do bom pastor é procurar viver em fraternidade, viver juntos. Sobretudo neste cenário que nós estamos vivendo com a pandemia do Covid-19, que somos chamados a manter um distanciamento, mas esse distanciamento não nos pode fazer indiferentes. Eu e você não somos nada sozinhos, nós precisamos do outro. Por isso a criatividade, através dos meios de comunicação hoje, para estar com o outro, para viver em unidade, principalmente em unidade com a fé que nós professamos. Estar em comunhão com a nossa igreja católica. A imagem do bom pastor é sempre Cristo com a ovelha nos seus ombros. Esta ovelha que está no ombro de Cristo é a ovelha desgarrada. Esta ovelha é eu e você, que muitas vezes não dá atenção à voz do bom pastor, não percebe a presença do bom pastor que cuida de nós. Quantas vezes nós nos desgarramos também, e o bom pastor vai atrás de nós, nos coloca nos ombros e nos traz de volta. Este domingo, a igreja nos convida a rezarmos pelas vocações, sobretudo por aquelas pessoas que na igreja são chamadas a exercer este ministério de ser a presença do Cristo, bom pastor. Os nossos diáconos, nosso sacerdote, os nossos bispos, somos chamados a sermos pastores, a cuidar do rebanho a nós confiados. Por isso, é dia mundial de oração, é dia de rezarmos, pedindo ao Senhor da Messe que envie mais jovens que queiram dedicar a esta missão de ser pastor, de cuidar, de ter um rebanho, de conduzir este rebanho. Por isso, você jovem, se nunca pensou, eu vos faço agora este convite. Será que você também um dia não poderia dar sim a Deus, servindo, sendo um sacerdote? Você, menina, será que não poderia sentir este chamado de Cristo que te chama a servir na vida religiosa consagrada, sendo aí uma freira, cuidando das pessoas? Esta é a missão de todos aqueles que são chamados. Rezemos por todos os seminaristas, por todos os diáconos, padres, bispos, pelo nosso Santo Padre, o Papa, para que nós possamos desempenhar esta missão que a nós foi confiada de sermos pastores. Que possamos ouvir sempre a voz do Cristo, sobretudo neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Cristo continua a exercer a sua missão de bom pastor e nos mostrar o caminho, e nos chama a vivermos unidos como cristãos, como católicos. Deus abençoe, foi uma alegria participar deste momento com vocês da TV Sementinhas.